Dando sequência na atividade, nós vamos comentar um pouco sobre doutrina. Falamos de doutrina espírita, na realidade, dos ensinamentos de Jesus. E a doutrina simplesmente ela vem aqui complementar esses ensinamentos e às vezes orientar para que a gente tenha um caminho mais fácil para poder estar executando os ensinamentos. Muitas vezes a gente nos pega, né, passando por dificuldades. E geralmente quando a gente passa por dificuldades, ô Gustavo, tudo bem? Ó, geralmente quando nós passamos por dificuldades é que a gente corre atrás, né? Que a gente lembra desse tal de Jesus, que a gente lembra da espiritualidade que está à nossa disposição. Geralmente a dificuldade é contrário àquilo que nós queremos da vida. O que nós queremos na realidade na vida é um pouquinho de paz, harmonia e principalmente felicidade, né? E é interessante lá no Livro dos Espíritos, pergunta 920, até essa semana foi comentário de um estudo aqui dentro da casa, numa sala, e essa pergunta estava lá. Será que o homem, né, será que nós como homens podemos usufruir de felicidade plena aqui na Terra? A pergunta nos é indagada, se podemos usufruir. Aí a resposta é interessante, porque geralmente, né, vamos pegar lá na gramática, quando alguém nos responde, a pessoa, você faz uma pergunta para a pessoa fala não e põe ponto final, terminou a resposta ali. Mas lá a resposta vem assim, primeiro fala não, vírgula. Quando tem vírgula é porque a coisa dá para fazer mais, dá para melhorar um pouco, dá para a gente estudar, ele está criando condições. Então ele pergunta se é possível a gente gozar de felicidade plena. Ele responde não, mas ele coloca uma vírgula e fala, plena ainda não, mas nós podemos fazer de tudo para que possamos usufruir da felicidade aqui. Porque ele cita, quando ele coloca não, ele fala que nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, mas não vão nem preocupar com esse mundo, vão preocupar que nós estamos presentes aqui. Agora, se ele colocou uma vírgula e deu condição, nós temos que trabalhar na condição. O que acontece conosco é que a gente não pensa, né? A gente às vezes fica meio firme nos nossos fundamentos e a gente sofre. Aí eu sempre recorro, quando eu tenho uma certa dificuldade em entendimento, dificuldade em exercitar determinadas coisas, eu gosto de buscar ou lá no Evangelho ou então buscar alguns parâmetros do Chico, né? Para quem não conhece, a gente fala Chico, mas é o Chico Xavier, que lá de Uberaba, já desencarnado, mas que deixou um legado grande de ensinamentos, deixou um legado grande de parâmetros que servem para a gente colocar na vida, no dia a dia. Quando tem dificuldade, a gente tem que recorrer. É que nem lá naquele programa da televisão lá de perguntas, quando o cara não sabe, ele fala, vou recorrer ao universitário, a outro. A mesma coisa nós, quando temos dificuldades, vamos recorrer a outros meios que possam nos orientar, ou pelo menos direcionar para uma melhoria nossa, ou direcionar para que a gente supere aquela dificuldade. Porque não é fácil a gente passar por infelicidades, mas ela está constante, está sempre participando conosco no dia a dia. Aí o Chico, ele coloca em alguns versinhos essa situação de felicidade. Eu, como eu gosto de decorar verso, né, ele coloca assim, ó, bem interessante, bem simplesinho para nós. Ele fala assim que se a gente quer ter uma felicidade plena aqui na Terra, ele pega e fala que inicialmente ele fala assim, se queres sacar da vida felicidade a contento, auxílio em prol dos outros é o melhor investimento. Então ele dá uma condição bem facinho para a gente. Eu quero começar a sacar da minha vida um pouquinho de felicidade, eu começo a auxiliar o semelhante. Ele até fala, antes do verso ele fala que se eu parar de fazer o mal, eu começo a ser feliz, mas é tão difícil a gente deixar alguns comportamentos. Não que o comportamento seja mal, mas ele às vezes ele é infeliz. Ele é infeliz, a gente tem alguns comportamentos que ele é infeliz, depois a gente vai ter que ajustar. Por exemplo, um comportamento infeliz que nós temos no dia a dia, né? Nós gostamos muito de criticar o semelhante. Todos nós, todos.
A gente critica, ou às vezes no linguajar comum a gente fala mal da pessoa, depois quando a pessoa chega próximo a gente fica numa perturbação mental, não é verdade? Porque eu emiti uma energia negativa para a pessoa, depois eu fico preocupado se aquela pessoa está sabendo ou não, aí fica doendo em mim, então eu fico criando dificuldades, criando perturbações no dia a dia. Então são coisas simples que nós podemos começar a melhorar. Agora ele fala que se eu investir na felicidade do outro, um exemplo agora, o Luizinho falou aqui, a nossa casa teve uma campanha, está tendo ainda, não falar não, terminou, complementou a meta, mas continua, a do cobertor. Com certeza várias pessoas conseguiram chegar aí e fazer a doação de R$16. E hoje de manhã, que está um pouquinho mais frio, né, do que o normal, a gente está até colocando uma camisa de manga comprida, a gente se sente feliz porque pessoas foram amparadas ou vão ser amparadas com aquilo que nós contribuímos. Temos felicidade, a gente sai feliz. Agora há pouco mesmo, estava ali com o Jadir, chegou um casal lá e foi lá complementar, fazer uma doação lá. Com certeza, para eles, aquilo que eles doaram não vai fazer falta, mas para eles sabem que vai ser grande para outros. A pessoa sai confortada. E no dia a dia nós não fazemos isso. As coisas pequenas, nós ficamos aguardando acontecimentos grandes em nossa vida para a gente poder estar aplicando. Geralmente é nos pequenos, é nas pequenas mudanças. E o Cristo, a história do Cristo conosco aqui é cheia dessas condições pequenas. Um exemplo grande que tem lá no ensinamento, fala quando Jesus, próximo a Jesus, chega aquela mulher que tinha uma situação que estava tendo um comportamento que na lei judaica era passível de apedrejamento, era a lei deles era o ensinamento. Então a mulher tinha um comportamento de adultério, e na realidade quando eu estudei essa parte aí, eu fui pesquisar lá na lei deles também, porque Jesus estava comentando, Mateus narra muito bem essa passagem, mas eu falei não, mas era pecado, tinha erro. Eu fui buscar para me saber, e realmente eles têm um artigo da 467 leis referente a pecados, a lei dele é como pecado, 467, e ela está no meio lá, entre 100 e pouco, está lá, a mulher que foi pega em adultério, não falava homem, você vê como é que é discriminado, a mulher que foi pega em adultério deverá ser apedrejada. E acontece da mulher chegar próximo a Jesus, e vem aquela turba, aquele monte de homens com pedra na mão para poder apedrejá-la, poder cumprir a lei. A mulher chega até Jesus e fala: Senhor, eu preciso de ajuda, que eles estão me julgando aí, vão me apedrejar. Ele aguarda um minutinho, quando o pessoal chega, ele não vai de imediato já defender a mulher, ele dá um tempinho para pensar. Ó, como que é interessante às vezes a gente pegar um ensinamento que a gente só pega aquela situação, não, ela não foi apedrejada, não, teve vários fatores. Ó, primeiro, ela chegou em Jesus, ela foi pedir ajuda para alguém e sabia que poderia ajudá-la, mas principalmente Jesus não tomou de imediato a decisão, porque ele poderia falar: não, você errou, então é a lei, mas ele aguardou, ele deu um tempinho, ele deve ter rememorado a lei, ele deve ter puxado na mente: ó, a lei fala isso. Só que a lei falava que era pecado. Olha como que Jesus usou de uma inteligência suprema para trabalhar com o pessoal, porque ela tinha feito a situação de adultério, mas ela tinha criado um pecado, na situação, no momento. Aí Jesus, quando foi falar com todos os homens que estavam ali, ele não perguntou se tinha algum homem ali que tinha praticado adultério. Ele falou: ó, quem de vocês aqui que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Ele nem afastou, ele nem ficou com medo, porque ele sabia que não tinha nenhum lá que estava livre disso. Agora, se ele fala: não, quem não adulterou aqui, quem não foi adúltero, vários iam jogar, porque aquele que talvez tinha uma vidinha mais correta com relação ao adultério, ia ter coragem. Mas ele falou: quem não pecou, ele pegou no genérico. Acontece muito conosco que a gente defronta com situações, a gente já se defende de imediato, e a defesa nossa às vezes, ó,
é uma lástima, né? Você defende naquele momento, depois você tem que correr atrás do prejuízo em outro momento. Então nós precisamos prestar atenção no relacionamento, no dia a dia. Porque nós buscamos a felicidade, a gente quer ser feliz, sabe por quê? Porque a gente sofre por quem nós amamos. Quem faz a gente sofrer? É aquele que nós amamos. Aquele que a gente não conhece, aquele que a gente não tem contato, nós nem preocupamos. Agora, aquele que a gente ama é o nosso filho, é a nossa esposa, é o nosso marido, é o pai, a mãe, é o companheiro de serviço, entendeu? Aqueles que nós estamos no dia a dia, são esses que vão exercitar em nós o amor. Porque na realidade, quando a gente sofre por alguém, a gente está exercitando o amor. Quando que eu vou parar de sofrer? A hora que o amor for pleno. A hora que o comportamento do outro não me afetar. Demora um pouco, né? Demora. Porque se não afetar, mas permanecer ainda armazenado no nosso coração, na nossa mente, a gente fala, não, isso aí não vai me afetar mais. Só que eu não quero te ver mais na minha frente. Não resolveu nada. Nós temos que fazer o quê? Quando é dificuldade? A gente ainda abraçar o semelhante. Abraçar como? Auxiliar. Não é fácil. Não é fácil. É difícil, mas nós estamos aqui nessa labuta no dia a dia. Nós estamos aqui para isso, para exercitar. Vai ser devagar. Nós não vamos conseguir, da noite para o dia, mudarmos comportamentos. Nós vamos conseguir sim deixar alguns comportamentos infelizes, mas substituindo por outros comportamentos, senão eu não consigo melhorar. Então muitas vezes a gente tem que prestar atenção onde o comportamento está me afetando, para mim tentar trabalhar ele e colocar uma nova atividade naquele comportamento. É por isso que quando a gente chega na casa espírita, né, nós somos chamados a trabalhar. Porque o trabalho em prol do semelhante faz com que a gente vá mudando o comportamento. Por quê? A gente começa a ver que todos têm dificuldades, todos, né? Um ou outro. Muitas vezes, eu me lembro um tempo atrás, uma senhora ligou para mim, ela ligou lá, trabalhava no bombeiro, o pessoal conhecia sempre, ela ligou lá atrás de mim, os amigos falaram, aposentou, pode me arrumar o telefone? O pessoal me ligou e falou, tem uma senhora te procurando. Até o pessoal até fez assim uma brincadeira minha sem graça, mas eu falei, não, pode passar o telefone. A pessoa me ligou, falou, seu Donizete, eu estou precisando de ajuda, eu posso conversar com o senhor? Eu falei, eu estava meio corrido, falei, eu não consigo agora, mas fala onde a senhora está, eu passo por aí, eu estou na rua fazendo algumas coisas. A pessoa passou o endereço ali no bairro Anchieta, peguei, estava na rua, falei, eu vou parar lá, porque muitas vezes o que acontece? A caridade divina precisa de alguém para auxiliar. Aí a gente fica esperando, né? Aí você está lá na casa espírita, entra uma pessoa, entra lá naquela porta dentro uma pessoa que ficou ali no bar até agora tomando todas, né? Mas no momento que ele precisa de ajuda, ele adentra ali, a gente tira a pessoa fora, fala, não, aqui não é lugar para entrar desse jeito. Não, nós temos que abraçá-lo. É lógico, direcionar para outro caminho, mas não colocar a pessoa lá fora, tentar ajudar. Eu pensei nisso, falei, vou lá. Cheguei lá, a mulher, me apresentei, não conhecia. Ela pegou e falou, rapaz, eu estou precisando de ajuda. Eu falei, vamos tentar ajudar, o que eu puder, né? É lógico que eu peguei e falei, financeiramente eu não consigo, mas se eu puder pelo menos ouvir a dificuldade, nós vamos tentar. Aí ela narrou a situação dela com um filho que infelizmente não entendeu alguns ensinamentos, estava numa vida meia bagunçada, envolvido com alguns comportamentos infelizes que a gente vê no dia a dia hoje com a mocidade, parece que é normal, né? Envolvimento com atividade com a droga, com a prostituição, parece que tá normal. A gente está começando a achar normal. Aí eu falei, vamos tentar ajudar. Ela pegou e falou, sabe o que é? Olha, eu amo esse menino. É lógico, toda mãe ama o filho. Mas ela falou, mas eu já estou jogando pano, estou desanimada. Eu falei, não, tenha calma, vamos tentar achar um caminho para ajudar. Vamos tentar achar um caminho, tenha calma. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, sabe o que é? Olha, praticamente eu e meu marido, nós vivemos para esse filho, a gente, tudo que nós podemos dar para ele, nós damos. Agora esses dias, ele ficou uns dias fora de casa, sumiu de casa. Estava estudando, abandonou a faculdade.
Aí uma pessoa ligou aqui em casa e falou que ele tinha sido sequestrado e queria uma recompensa para devolvê-lo. Ela pegou e falou, eu e meu marido, nós tínhamos um pouquinho de dinheiro ainda guardado, que era um resíduo para a gente, para uma emergência. Nós acabamos retirando esse dinheiro, a pessoa veio buscar aqui e nós demos. Aí meu filho apareceu, só que ele chegou em casa, só pegou a roupa dele e foi embora de novo. Eu falei, mas até aí tudo bem, ele está querendo, o que? Falou, mas sabe o que acontece, o pior? Ela falou, acontece que o pessoal que veio aqui era tudo amigo dele. Ele estava lá na esquina, perto da escola, escondido na casa de uma amiga, 2, 3 dias. E como ele precisava levantar um dinheiro para poder usufruir ou então permanecer naquele tipo de comportamento, ele fez isso conosco. Isso aí tá me magoando, me magoou muito. Eu não posso deixar de amá-lo, eu amo, mas está judiando de mim, está doendo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para ela, né? Geralmente a gente fica pensando, o que nós vamos falar num momento desse? Eu só falei para ela, não, tenha calma, a senhora vai conseguir superar. A senhora ama? Ama. Então, quem ama cede, quem ama aceita, quem ama respeita. Então, vamos partir do princípio que a senhora, a partir de agora, vai respeitar a vontade dele. Só que essa vontade dele tem que ser da casa para fora. Ele não pode, a senhora dar liberdade para ele ter essas atitudes dentro de casa. Mas a senhora, lá fora, ele está resolvendo, ele está tomando as medidas dele. Aí me lembrei do livre-arbítrio, falei, todos nós temos livre-arbítrio. Que é, vamos falar assim, é a lei maior que Deus nos dá. O direito de você fazer o que quiser. Mas de compensação também, o dever de receber o retorno daquilo que fez. Eu falei, tenha calma, né? Vamos. Mas ela falou, não, mas eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço. Eu falei, não, tenha calma. Vamos orar, a oração, queira ou não queira, em momentos de dificuldade, é o meio mais rápido. A gente dá uma paradinha, vamos orar, vamos ver o que Deus pode nos orientar. Fiz uma oração, estava fazendo oração, nesse momento veio uma lembrança do Divaldo Franco, de uma passagem bem interessante, que conta que na época da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, John e Mary Ann se casaram. E eles, no período casado, ela tentou por várias vezes a gravidez, não conseguiu. Foi fazer um tratamento, ela não conseguia ser mãe, não ia gerar filhos. E ele, o sonho dele era ser pai. Ficaram um tempo juntos, aí terminou o período da guerra. No Japão estava sendo novamente repovoado, e os Estados Unidos estava mandando técnicos, pessoas de conhecimento para lá, para poder a pessoa ajudar e também se estabelecer financeiramente. Aí ele conversou com a esposa, falou, eu tenho uma chance, então você permanece aqui, eu vou te mandar todos os meios financeiros, permanece cuidando da nossa casa e eu vou para lá. 2 anos, meu contrato, que 2 anos eu estou de volta. Foi embora. No começo, cada 15 dias chegava uma cartinha. Naquela época não tinha essa situação da internet. Para se falar no telefone, você tinha que fazer 3, 4, ligava de uma cidade para outra, interligando. Então era difícil a via fone e caro. Ele mandava toda semana, cada 15 dias no máximo, chegava uma cartinha de lá. Passou 1 ano, as cartas começaram a vir uma vez por mês. Quando deu 2 anos, estava encerrando o contrato, ele mandou uma carta para ela, pedindo mais 6 meses. Pedindo mais 6 meses de prazo, que ele queria ficar lá, que tinha surgido uma outra chance. Só que ele mandou essa carta, quando deu 6 meses, ele mandou uma outra carta para ela, falando para ela que não iria voltar mais. Que ele tinha conhecido uma outra mulher, oriunda lá do Japão mesmo, e que ele tinha se interessado por ela, e que ele estava mandando um documento para a esposa, para poder separar, pediu o desquite. Ela pegou a carta na hora e mastigou a carta, porque geralmente é assim, né? A gente ficava com raiva na hora, ela pegou só que ele escreveu tudo e colocou assim lá embaixo, você é capaz de me amar? Ela olhou, leu, mordeu a carta, falou, mas eu ainda te amo. Amassou a carta e jogou fora. Passaram 6 meses, separaram, mais 6 meses, ele mandou outra carta.
gostaria de te noticiar que a minha consórcia, a minha esposa atual aqui, está grávida. Nós vamos, aí ele coloca assim, ó, nós, manda para ela, nós vamos ser pais. Ela pegou a carta novamente, né? Porque de mulher nervosa, ela pegou a carta novamente, amassou tudo, mas lá embaixo estava escrito ainda: você é capaz de me amar. Ela respondeu na hora: eu sou, mas catou a carta e mastigou a carta de raiva. Passou 6 meses, ele manda outra carta: olha, nasceu, é uma menina. Eu coloquei o primeiro nome seu nela, Mary, em relação a você. É nossa filhinha. Ela recebeu a carta novamente, pegou a carta, queria tomar o sangue do ex-marido, mas lá embaixo estava escrito: você é capaz de me amar. Ela amassou a carta e jogou fora. Passou 1 ano novamente, chega outra carta para ela. E ela ficou naquele período, continuou trabalhando. Chega outra carta: olha, a minha atual esposa está grávida, nós vamos ser pais pela 2ª vez. Aí ela catou a carta de novo, né? Amassou, mas ainda viu o lembrete lá, porque ele escrevia com uma caneta um pouco mais grossa: você é capaz de me amar. Ela amassou, jogou fora, mas dentro dela fala: mas eu te amo. Nasceu a criança, chega a carta: nasceu, é uma menina, segunda filha, outra menina, a nossa filha. Vou colocar o nome dela de Anne, Mariane, em relação a você. Ela pegou a carta, amassou, abriu de novo, amassado, estava lá escrito: você é capaz de me amar. Dentro dela ela respondia que sim, mas fora ela queria tomar o sangue dele. 2 anos depois, ela recebe uma carta dele. Continua a vida. 2 anos depois ela recebe uma carta: olha, eu estou meio doente, adquiri uma doença aqui, oriunda do povo, dificilmente eu vou conseguir sarar. Eu gostaria que você amparasse as nossas 2 filhas. Já estou preparando os documentos para mandar as 2 filhas. Já uma com 5 anos, a outra com 3 anos. Eu quero mandá-la, quero que você as eduque como nossas filhas. Ela pegou, pensou, aí ela já não amassou, mas lá embaixo, ela já procurou o que estava escrito lá embaixo, porque já estava: você é capaz de me amar. Esse ele não esquecia. Ela aceitou, escreveu de volta, falou: vamos preparar, e trouxe as filhas. Quando chegou, ela foi receber as filhas no aeroporto, 2 garotas mestiças, recebeu, levou para a casa dela, fez a parte de cidadania americana. Passou 2 anos que ela estava lá, eles mandam um recado para ela novamente: olha, eu preciso mandar a mãe das nossas filhas para você. Aí ela estremeceu, né? Falei: eu preciso, porque eu preciso também. A família dela aqui não acatou o casamento dela comigo, eu estou para perecer, eu preciso que você a ajude. Ela pensou, acabou de ler, estava lá embaixo: você é capaz de me amar. Ela respondeu, falou: pode mandar. Só que foi mais difícil, porque como para vir de lá, como não tinha cidadania e era um país de pós-guerra, adversário americano, demorou. Aí ela se empenhou aqui nos Estados Unidos numa campanha para trazer a pessoa de lá. Conseguiu, demorando 3 anos. Conseguiu trazer. Nesse intermédio, o marido de vez em quando mandava uma cartinha e sempre dando um lembrete para ela. Se era possível, ela continuar amando ele. Quando programou que deu tudo certo, que ela mandou o aviso que poderia vir, ele respondeu: olha, eu estou perecendo, talvez eu não consiga ir. Programou para que a mulher viesse. Quando programou a saída dela, chegou um telegrama: olha, seu ex-marido, John, acabou de falecer. Ela, lógico, perdeu um pouco o sentido, mas estava vindo mais uma. Ela se preparou e foi no aeroporto para receber a pessoa. Ela queria ver a pessoa que tinha tomado o amor da vida dela. Ela queria olhar na cara da pessoa para ver o que ela ia sentir, mas ela ia amparar. Aí ela foi, ficou no aeroporto
O nome até então adversária dela era Kim. Ela escreveu num papel o nome Kim e ficou aguardando. Aí foi saindo todo mundo. Aí de repente ela viu lá vindo uma mulher franzina, pequena, com uma malinha na mão, preocupada, olhando para todo lado, né? Um novo mundo, uma nova situação. Não sabia o que ia aguardar. Quando ela viu, ela lembrou do marido, das frases: você é capaz de me amar? Ela jogou fora, foi lá, abraçou, falou: não, mais uma filha. Levou embora. Ela continuou ajudando as duas meninas, formou as duas em médico, e depois ela deixou tudo que ela tinha para que a Kim pudesse continuar dando sequência na vida. E ela escreve um livro um pouco antes de desencarnar, um pouco antes de deixar a vida, não ligado à doutrina, mas escreve um livro da história dela, mas sempre estava lá embaixo, nas cartas dela, o que fez ela fazer tudo: você é capaz de me amar. Então ela estava sofrendo. Sofria. Por que ela sofria? Por que ela sofria? Porque ela amava o marido. Ela sofria por amor. Sofria por amor. E a gente faz tudo na nossa vida por amor. Pode analisar. A gente sofre, esperneia, chia para lá, para cá, mas faz. A gente faz por amor. Então é interessante que o amor já está dentro de nós. Talvez ele não está desabrochado tanto que é necessário para a gente superar e ter uma constante, a felicidade constante. Porque a gente ainda tem. Vou falar algumas coisas que nos prende a dificuldade de relacionamento. Tanto é que no Livro dos Espíritos pergunta 479: qual o maior obstáculo para a nossa evolução? O que nos prende aqui, que não deixa a gente melhorar um pouco, a gente desprender esse amor? Ele responde lá que é o orgulho e a inveja. Muitas vezes a gente sofre pelo outro, pelo nosso orgulho. Mas o que é o orgulho? Será que nós já paramos para dar uma pensadinha? O que é o orgulho, para a gente poder estar deixando para trás? O orgulho sempre, pode analisar, o orgulho sempre é contraditório à pessoa que faz alguma coisa que nós achamos errado, ou que se nós estivéssemos na situação dela, nós íamos fazer igual. Nós íamos fazer igual. Aí a gente sofre. A gente fala: a pessoa me feriu o meu orgulho. Aí nós sofremos. E nós não viemos aqui para sofrer. Eu, pelo menos, eu gostaria, né, e luto para que ele fique longe. É lógico que caminha lado a lado. Mas a gente luta, busca fazer o máximo possível de relacionamento com as pessoas, que tem momento na nossa vida que alguém, às vezes lá almoçando conosco na nossa casa, jantando, ou sentado junto com os amigos, alguém emite alguma opinião que dá vontade de você pegar o cara para o pescoço e meter o dedo na jugular dele, tomar tudo sangue. Mas se nós não exercitarmos isso, se nós não temos a paciência necessária, jamais nós vamos ver essa felicidade. A maioria das vezes é sentado lá na mesa, no dia a dia, com aqueles que comungam conosco no dia a dia, é que nós vamos treinar. Tanto é que a gente vê. Outro dia eu estava analisando com um amigo lá em São Paulo, amigo também da doutrina, nós fomos num simpósio lá, e a gente conversando, nós estávamos no hotel, eu saí na sacada do hotel, e ele também, nós sentamos, e nós olhamos assim, nós estávamos numa rua que há mais ou menos 30 anos atrás, na época que a gente trabalhou naquela região lá, então a gente conhecia, era todo comércio, era a região de comércio lá em São Paulo. Só que nós saímos na sacada do hotel, e aí eu olhando, batendo um papo, veio na mente assim, ó, eu contei, naquele quarteirão tinha 5 farmácias, tinha mais farmácia do que antigamente, era só boteco lá, agora tinha 5 farmácias. E eu comentei com ele assim, sem pretensão, né? Falei: fulano, rapaz, você viu o tanto de farmácia que tem nessa rua? Ele falou: não. Ele é um cara mais estudioso, um cara que entende da doutrina mais aprofundada. Ele falou: não, Donizete, é no Brasil inteiro. Você vai numa cidadezinha pequena, você chega lá, em cada esquina quase tem uma farmácia. Eu falei: rapaz, então o povo está ficando doente mesmo. Ele falou: não, não está ficando doente, está sofrendo. Está sofrendo.
Aí quando a gente sofre, a gente acha que está doente. E o recurso nosso qual que é? É o medicamento. Então muitas vezes a gente vê várias pessoas buscando medicamentos para o corpo físico, para o equilíbrio. Na realidade, ele precisa buscar talvez um outro médico que venha trabalhar no corpo espiritual, trazendo a paz, a harmonia, trazendo o quê? Um novo direcionamento para a vida. Senão nós continuamos doentes, continuamos entrando em farmácias, buscando medicamentos, enquanto nós não mudarmos dentro de nós, a doença vai permanecer, porque eu falo que está aqui dentro. Eu achei interessante a colocação dele, que ele falou, nós estamos buscando sim, se nós não mudarmos, vai ter farmácia uma do lado da outra, porque a cada 5 minutos uma pessoa é medicada com problema de depressão, problema de toque, a cada 5 minutos. Então você pega 5 minutos de vídeo por hora, dá bastante, né? Aí você divide por dia. Ele falou, então nós temos, e quem trabalha nessa área automaticamente vai vender mais. Eu achei interessante. Agora, ele falou, em contrapartida, nós vamos ver também que de 20 anos para cá cresceram as igrejas no Brasil todo, porque tem aqueles que vão buscar um medicamento para o físico, mas tem muitos que vão buscar também medicamento para o espírito. Aí ele comentou, falou, muitas vezes a gente está lá na casa espírita, a pessoa adentra aquela porta pela primeira vez, com certas dificuldades, sofrimentos, e a pessoa é bem amparada, bem apoiada, direcionada, a pessoa volta, o problema ainda está lá, mas ela volta porque recebeu amor, carinho, amparo. Aquilo que eu falei, nós sofremos porque a gente corre atrás do amor. A gente está correndo atrás dele e não entendeu ele. Não entendeu. Então o Cristo, quando ele coloca para a gente estar pensando, é para a gente dar uma avaliada no comportamento. Se eu me defronto com uma dificuldade, às vezes eu não vou conseguir resolver de momento. Quando eu não consigo resolver, eu tenho que recuar e aguardar. Um exemplo maior está lá, o Cristo, quando ele faz a cura de uma pessoa, de um aleijado que estava ao lado do poço de Betesda. Está lá em João. Quem interessar, o Evangelho de João está lá escrito. Tinha um poço, esse poço de Betesda, era tido um poço que tinha água, era milagrosa. Isso só para a gente contar a história do que é o poço, para a gente entender o momento do Cristo lá. E fala que no comentário judeu, fala que uma vez por ano um anjo descia do céu e mexia as águas. A partir do momento, a hora que o anjo saía das águas, o primeiro que adentrasse dentro do poço era curado, tinha a dádiva da cura. E ao lado do poço tinha uma pessoa deitada num colchão, fala que tinha uma capa, ele dormia sobre uma capa, estava deitado ali, e Jesus veio chegando, esse anjo tinha acabado de mexer na água ali. Jesus chegou próximo dele, aí ele olhou para Jesus e falou, Senhor, o senhor não pode me pegar e colocar lá dentro da água, rapidinho? Mas não deu tempo, quando acho que programou para pegar, já entrou outro, aí ele perdeu, aí ele deu uma desanimada. Aí Jesus falou para ele, mas por quê? O que acontece? Ele falou, não, você sabe que essa água, e contou a história. E Jesus deu uma olhadinha nele, e ele falou, eu estou um bom tempo aqui aguardando, esperando uma boa alma para me pegar, porque eu sou todo paraplégico, todo aleijado, só mexia a cabeça. Então para ele movimentar, ele tinha que colocar o queixo no chão e arrastar o corpo, não conseguia. Aí Jesus falou, olha, eu vou te ajudar naquilo que for possível. Falou, mas primeiro me fala, quanto tempo você está aguardando? Ele falou, 32 anos eu estou aqui ao lado desse poço, aguardando uma boa alma para me colocar lá dentro. Jesus deu uma olhadinha nele assim, né? Falou, mas se entrar ali, você acredita que você vai sarar? Ele falou, acredito. Falou, rapaz, levanta e vai embora, a tua fé te curou. Fala que o cara sentou na hora, levantou e ficou inteiro. Só que a hora que ele acende, Jesus falou, pega a capa e leva. O colchão, a capa que você dorme, pega e leva.
Aí eu não entendi, porque eu fui estudar, mas eu não entendi porque Jesus mandou ele pegar a capa. Que a capa, aquele colchão, o cara 30 anos dormindo lá, devia estar tudo sujo, devia estar uma sujeira, tudo aquilo lá. Ele falou, pega e leva. E ele saiu andando. Quando ele ia saindo, Jesus ainda falou, vá, todos nós já conhecemos, vai não, né? Para que não te aconteça coisas piores. Mas interessante, por que Jesus mandou ele levar a capa? Queria saber por que ele mandou levar a capa. Aí eu fui pesquisar. Aí eu acho um comentário do Divaldo Franco sobre essa capa. Ele mandou levar a capa porque a capa era a lembrança das dificuldades. Então, muitas vezes, as lembranças das dificuldades vão permanecer conosco. A lembrança de relacionamento com alguém que não foi muito feliz vai permanecer. Vai permanecer. Por que permanece? Para acludir no nosso pensamento, para nós não fazermos igual novamente. Mas é tão difícil a gente mudar isso, não é verdade? Fica lá guardadozinho, fica lá no fundinho. Muitas vezes alguém nos faz um mal, a gente fala esquece, deixa do lado, só que você deixa do lado, e aquilo que você deixa do lado, uma hora você vai voltar e está ali do lado ainda. Muitas vezes tem coisas que nós vamos andar, nós vamos ter que pôr na nossa sacolinha e levar. É lógico que a sacolinha vai enchendo. Se eu tenho uma sacola vazia na caminhada, eu começo hoje, coloco uma pedrinha, amanhã coloco outra, vai chegar um momento, vão ser várias pedras, mas eu vou estar transportando. Se eu for deixando, eu tenho que voltar buscando. Agora eu posso também aproveitar as pedras e fazer outras coisas. É nessa parte que nós não temos a inteligência necessária, não temos a sabedoria necessária para aproveitar. Quando as pedras são colocadas no nosso caminho, nós temos que ter a massa, a argamassa para poder edificar. Então a pedra vem, aproveita aquela pedra, aplica a massa, a argamassa, assenta outra pedra, assenta outra, de repente você constrói uma estrutura resistente. Nós não fazemos isso. Ou nós deixamos a pedra do lado, ou a gente põe na sacola e leva. Chega uma hora, a sacola vai ficando pesada, a gente vai entortando, porque nós estamos carregando aquelas pedras. Então às vezes é o momento da gente dar uma paradinha, dar uma olhadinha como é que está a minha mochila de pedra, aí eu colocar a argamassa do amor, do carinho, e construir, edificar. Aí nós conseguimos deixar para trás, as dificuldades, os sofrimentos. Não viemos aqui para sofrer, mas mesmo assim, Joana de Anjos fala através do Divaldo: se dores e sofrimentos vêm aos bandos, continue trabalhando e amando, é Deus te renovando. Difícil, né? Se dores e sofrimentos vêm aos bandos, continue amando e trabalhando, é Deus te renovando. Então eu espero que possamos estar encarando as nossas dificuldades do dia a dia como uma renovação, como uma chance de aprendizado, principalmente como motivo de elevação. Senão nós não conseguimos progredir. Dificuldades ao nosso lado vai estar presente. Vamos exemplificar lá no Cristo, no momento em que ele faz a última ceia. Do lado dele ele sabia que tinha um que ia negá-lo, tinha outro que não ia acreditar, tinha outro que ia até traí-lo, e ele não deixou de repartir, de comungar com todos eles, de repartir o pão, de dar o vinho, e falar que ele era a verdade e a vida. Na verdade, muitas vezes a gente está do lado da pessoa, mas você não quer dar pão, você quer dar veneno, né? Então é momento da gente começar a avaliar diferente. O tempo urge, o tempo cobra, e se nós não colocarmos em prática, a mochila vai ficando mais pesada, vai ficando mais difícil. Com o tempo vai ficando mais difícil a gente ajustar. Então, se nós temos alguns ajustes ainda para fazer, que possamos correr atrás, que possamos, através do amor de Jesus, através da nossa boa vontade, consigamos estar superando. E eu espero que esse companheiro de todo momento possa estar direcionando o nosso comportamento, que possamos abrir nossa mente para que Jesus direcione. Porque é interessante, muitas vezes
Quando a gente faz errado, a gente fala que foi o obsessor que orientou. Quando a gente faz certo, a gente não fala que foi Jesus que indicou, a gente fala que foi nós. Não é verdade? Pode analisar. Quando a gente faz e deu certo, fui eu. Quando faz e dava errado, fala, foi o obsessor. Normal da nossa vida, porque nós queremos uma válvula de escape. E nós estamos passando uma fase em que não é momento de buscar a válvula de escape. É momento da gente edificar nossa vida. Edificar aquelas pedras que já estão na mochila. Uma boa parte de nós aqui estamos com a mochila cheia já. Cheia de desafeto, cheia de falta de respeito com o semelhante, cheia de falta de carinho. Então, às vezes, é o momento da gente poder abrir a mochila e falar, opa, vamos edificar, vou me ajustar lá atrás com fulano, ciclano. Aí o Cristo, para encerrar, o Cristo novamente dá ensinamento. Ele fala que se você estiver caminhando com o seu inimigo, né, estiver caminhando com ele, e for caminhar 1000 metros, caminhe 2, 4, 5. Você imagina você estar numa estrada solitária com uma pessoa do seu lado, você não é muito afeto. Acontece muito em elevador, mas você não é muito afeto. Você está andando, você anda 1 quilômetro, tudo bem, mas hora que você andar 2, 3, você já começa a arriscar uma palavra. Falar, nossa, o sol hoje está quente, né? Está tempo de chuva. Aí nós vamos ajustando. Nós vamos em pequenas coisas ajustando. É que nem no elevador. Outro dia eu me peguei nessa condição lá no elevador. Lá no prédio onde eu tenho um escritório. A gente entra todo dia no elevador, as pessoas entram, mas você fala, é bom dia, boa tarde, nunca preocupo com ninguém. Outro dia estava eu, minha esposa e mais 2 rapazes, que tem uma sala próxima à minha. Mas a gente só conversa, fala oi, tchau, correndo. Outro dia o elevador travou entre o primeiro e o segundo andar. Aí tinha um rapazinho forte, né? E minha esposa estava do lado, minha esposa já pegou na minha mão e segurou, a mão dela já estava suada. Eu falei para ela, calma, né? Acendeu a luzinha, aí tinha um rapazinho lá dentro. Ele falou para mim assim, será que vai demorar? Eu falei, com certeza, costuma demorar no mínimo 1 hora. Já para ver, para acalmar o ambiente. Aí nós começamos a conversar, demorou 10 minutos. Mas em 10 minutos eu fiquei sabendo da vida dele, ele ficou sabendo da minha, do outro, da mãe, do pai. Às vezes a gente não para. 10 minutos, aí tem que trancar no elevador. Viramos amigo, volta e meia, ele faz um cafezinho, ele vai lá. Nós acabamos de fazer um café. Já fazia 2 anos que a gente estava lá, só falava oi, tchau. Então, muitas vezes, a gente é colocado dentro de um elevador para poder conhecer o outro. Ali foi conhecimento. Mas eu poderia ter ficado trancado dentro do elevador com uma pessoa que a gente não tinha muito afeto. Aí a gente teria que se ajustar. Então é bom a gente estar olhando aí com quem que nós estamos trancados dentro do elevador e já ir ajustando. Senão a coisa não muda. E para mudar não é fácil. Não é fácil. Vou falar de experiência própria para encerrar. A gente tem a tradição na vida, aprendeu com o avô, com o pai, com o bisavô. Geralmente a gente coloca a mesa para sentar, para almoçar, para jantar. Os mais velhos, principalmente o homem, já tem o local determinado na mesa. Sempre sendo naquele local, sempre tem o prato preferido, o garfo, a faca, né? O copo. Eu via na tradição lá, vi com meu avô, vi com meu pai. E na minha casa não deixou de ser assim também. Até outro dia atrás, até poucos dias atrás. Sempre lá na minha casa tem uma mesona grande lá. Eu gosto de sentar num determinado local. Minha esposa sabe, então ela põe a cadeira que eu gosto, ela coloca o prato, até o copo, as coisas que eu gosto ali. E minha sogra veio passear em casa. Sogra é difícil, né? Que sogra educa a gente, né? Sogra educa a gente. A minha sogra veio, mas minha sogra é aqui entre nós, é um tesouro. Eu estou falando só para comentar, eu não tenho nada contra, uma excelente mulher. E ela veio em casa e minha esposa ajeitou para a gente almoçar. Vamos almoçar. Eu estava lá no quarto, quando eu vim, ela já tinha sentado na mesa. Imagina onde ela tinha sentado. Eu dei uma olhada, olha como nós somos, por mais que a gente lute, são coisas ignorantes, coisa besta. Eu dei uma olhada, eu entrei na cozinha, eu vi ela sentada lá, já me deu um choque. Eu senti um negócio diferente. Aí veio na minha mente assim, eu não tenho vergonha de falar porque eu quero melhorar.
eu não posso ter vergonha dos meus erros. Na minha mente veio um negócio assim, eu falei, que velha desgramada, né? Desse jeito. Sentou no meu lugar. Será que ela não sabe que eu gosto de sentar ali? Ó, que pensamento, que coisa besta, coisa otária. Mas eu pensei. E minha esposa deve ter lido meu pensamento, porque ela estava lá no fogão ajeitando as coisas. Ela olhou e viu, e olhou na mãe dela. Mas coitada, ela pensou, falou, não fale nada, né? Porque eu não ia, realmente não falei. Fiquei assim, minha esposa ajeitou, mas eu fiquei emburrado. Fiquei emburrado. Aí eu embacei, não, voltei para o quarto, inventei que tinha que ver não sei o quê, fiquei embaçando, esperando eles almoçar, sabe para quê? Para mim sentar naquele lugar. Eu achei que se eu sentasse em outro lugar, eu falei, meu Deus do céu. A hora que eu sentei lá, eu perdi a fome mesmo. Aí eu perdi a fome, porque eu vi o que eu estava fazendo. Aí eu perdi a fome mesmo. Mas você não vai almoçar, não vai comer? E tal, e rodeamos. E eu não. Aí ela sentou perto de mim, pegou na minha mão, falou baixinho, mas foi porque minha mãe sentou no teu lugar? Eu falei, não foi. Foi porque eu sou ignorante demais. Sou ignorante demais. Eu estou lutando comigo mesmo. O que tinha a velhinha sentar lá no lugar? Então muitas vezes a gente sofre por causa de porcaria. Agora eu falei para ela, a cadeira continua lá, porque eu não vou tirar a cadeira do lugar, não vou tirar o que eu gosto, só que eu estou lutando para sentar em outro lugar. Mas é tão difícil, mas eu estou lutando. Tomar café de manhã, ela arruma, eu sento em outro lugar. Outro dia ela até deu risada, né? Falou, você está firme no teu propósito, né? Mas é difícil, gente. Besteira. Não é uma besteira? Se eu não tenho cuidado, talvez eu teria ofendido a minha sogra. Mentalmente, eu com certeza ofendi. Mentalmente, eu tive que ir depois lá para o quarto orar e pedir para Deus me ajuda, porque eu estou fraco demais, sou falho demais da conta. Por causa de uma porcaria de um lugar, eu quis excomungar minha sogra. Não é brincadeira. Então, muitas vezes, a gente tem que estar lutando com as nossas dificuldades. A gente tem que elencá-las, ver que são pequenas e exercitar para tirar elas da nossa vida. Senão nós não conseguimos tirar, e a gente fica esperando vir a dificuldade grande. Eu vou mudar nas grandes coisas. Negativo. Se eu quero fundar uma creche, eu tenho que começar lá na minha casa a ter pelo menos, começar a ter um filho, para mim entender o que é. Muitas vezes a gente quer fazer uma obra grande, mas as pequenas que estão possíveis eu não faço. Eu estou lutando ainda, com certeza esse ano eu não quero, eu vou sentar várias vezes, mas com certeza quando tiver gente em casa, que sempre tem parente em casa todo fim de semana quase, eu já não estou sentando lá mais. A minha esposa, ela me falou, não, eu vou tirar teu prato. Não, eu também, o prato não é meu. Eu tenho um prato lá que foi do avô da minha avó, então a gente acha que tem que comer naquele prato. Olha quantas coisas que nós temos que mudar na vida, que eu não estou afetando o outro, mas estou afetando a minha pessoa. A minha pessoa. Se eu não começar a batalhar nisso, lê do engano, nós vamos passar por aqui, chega do outro lado, a caridade divina coloca ali no painel. Ô Donizete, vamos ver como é que você foi. Os teus ajustes estão tudo ali. Você dá uma olhada, não começa a chacoalhar a cabeça, falando, meu Deus do céu, vou ter que me ajustar de novo lá. E talvez o ajuste de novo lá não dá tempo. Então vamos aproveitar a chance. Vamos junto para isso, junto com os familiares, que é no primeiro passo. Que Jesus possa nos abençoar, nos guardar, nos dê um bom domingo, um bom almoço e principalmente dê um bom relacionamento com todos. Muita paz, que Jesus nos ama. Muita paz.